É difícil você saber, talvez, ficará o resto da sua vida em cima de uma cama. Para quem não me conhece, eu me chamo Luanda Cruz, mas eu tenho um alter ego que se chama Boneca Cibernética. Bom, eu venho por meio desse vídeo contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou uma pessoa trans, eu sou uma mulher trans. Tenho cerca de 13 ou 14 anos de transição. Inclusive, a minha transição, ela começou a partir de muitos vídeos e muitos blogs que eu lia na internet. E muitos desses vídeos eram da Lia Bracho. A Lia ensina, eu lembro que na época, isso lá em 2012, 13, a Lia ensinava como aplicar o hormônio. Enfim, não vou estar explicando aqui para vocês porque, meninas, hoje em dia, né, não é como antigamente, né? Antigamente a gente não tinha opção, a gente tinha que tomar o medicamento que tinha em vista e endocrinologista não era uma realidade como hoje em dia tem, né? Hoje em dia quer se harmonizar, procure um endócrino. Bom, voltando. No ano de 2021, eu acabei me tornando uma pessoa PCD, especificamente tetraplégica, devido a uma tentativa de latrocínio, um suposto latrocínio, né? Eu estava na rua trabalhando, era por volta de umas 4 horas da tarde, quando duas pessoas em um carro me abordaram. Eu estava com uma conhecida do meu lado e essa minha conhecida foi, né, fazer a entrevista com eles, né? E o motorista disse que ele não queria conversar com ela, ele queria conversar comigo. E como estava em dois, eu virei e falei, meu anjo, me perdoa, me desculpe, mas eu não saio com duas pessoas. Se você vier sozinho aqui, a gente pode sair sem problema algum. E nessa que eu citei essa frase, eu virei minhas costas. Porém, a minha intuição, ela falou, vira de volta. E quando eu virei de volta, essa pessoa estava carregando um 38. Eu lembro perfeitamente. Eu lembro perfeitamente a cena dele carregando o 38. E foi nesse momento que eu cutuquei a minha amiga e a gente saiu correndo. E nessa de sair correndo, ela saiu correndo na minha frente, eu acabei ficando para trás e eles deferiram em volta de 3 tiros no meu corpo. O primeiro pegou no meu ombro, se eu não me engano, o primeiro foi ali, né, na região do meu ombro. O segundo, ele acabou pegando na região ali da minha medula, né? Da minha cervical, da minha coluna. A partir dali, não sentia mais nenhum movimento do meu corpo. Eu só lembro de ter caído de cara no chão e começar a gritar muito, porque eu não conseguia me mexer. E nessa de estar gritando muito e me queixando de não estar conseguindo me mexer, uma dessas pessoas desceu do carro, veio até mim, me virou e me deu um tiro no meu queixo. Quando ele deferiu esse tiro no meu queixo, eu acabei engolindo a bala
por mais louco que pareça essa história, eu acabei engolindo a bala. E nessa de eu engolir a bala, 2 dentes de baixo, eles caíram da minha boca. Então, no hospital, foi necessário que se implantassem os dentes. E nessa de implantar os dentes, nesse tempo que eu acabei ficando no hospital, enfim, eu tive crise de ansiedade, adquiri bruxismo, e é por isso que os meus dentes de baixo, eles são encavalados, né? Inclusive, eu preciso extrair, né? Arrancar um deles, porque a minha arcada dentária de baixo, ela mudou completamente, né, gente? Então, assim, existem 2 suspeitas de quem fez e o porquê fez isso comigo. Apesar de um desses suspeitos, ele foi pego, né, pelo delegado, né? Minha mãe saiu de Santa Catarina e foi até Curitiba para me ver na UTI. Os médicos, eles já não acreditavam mais no meu caso. Eles diziam que eu só tinha mais 4 horas de vida, mas eu não entendo o que o sagrado ele propõe na nossa vida, né? A gente não sabe muito bem o que o sagrado ele coloca em nossas vidas, as nossas tarefas que a gente tem que fazer aqui nesse plano, né? E, enfim, acabou que eu me mantive viva, mas extremamente debilitada. Eu lembro que quando eu tava caída no chão e que um uma dessas pessoas me virou e deu um tiro no meu queixo com a maior frieza do mundo, a única coisa que eu lembro que se passou na minha cabeça foi: é sério que isso está se passando comigo? Porque eu nunca na minha vida imaginei que aquilo poderia ser o meu fim. Que o meu fim seria eu morta em uma esquina, em uma rua, toda ensanguentada, né? Eu lembro do tumulto de pessoas que se juntou ao meu redor, porque ali no momento, né, que eu estava deitada não, né, jogada no chão, né, eu lembro de fazer muita força para que os meus olhos eles não se fechassem e para que eu não perdesse a consciência. E nesse momento começou a reunir diversas pessoas ao meu redor. E eu só lembro de uma das meninas lá que trabalhava no escritório, falavam para não me gravar, né? Porque as pessoas começaram a me gravar e tirar foto de mim. Eu ali agonizando, né? Eu nunca tive acesso ao vídeo quando eu estava ali no chão, né? E nesse meio tempo, eu lembro que chegou a ambulância, perguntaram meu nome, eu pedi para as pessoas que me dessem a minha bolsa, porque na minha bolsa estava o meu RG e estava meu celular. Eu lembro que me colocaram na maca. Nessa de me colocar na maca, eles fizeram as perguntas clássicas que eles fazem de praxe. Perguntaram o que tinha acontecido. Depois dessas perguntas todas, a única coisa que eu lembro é de desmaiar. Eu já desmaiei na ambulância e eles fizeram um buraco, né, na minha traqueia para que eu pudesse respirar, né? Colocaram tipo um cano, né, que o oxigênio
ele entrava pelo meu pescoço, né? Eles colocaram, fizeram a traqueostomia e tu fosse entubada várias vezes. Daí eu lembro que eu desmaiei, gente. E nessa de desmaiar, é, abriu-se uma lacuna de tempo, né? Porque eu não consigo me recordar quanto tempo que eu fiquei desacordada, eu não sei quanto tempo levou da minha mãe sair de Santa Catarina para vir até Curitiba para me ver, mas uma das minhas primeiras lembranças quando eu me acordei foi que a minha mãe ela já estava ali do meu lado e que eu estava toda entubada com um colar cervical e não, com a boca muito seca. Lembro que eu pedia água e eu não podia, de hipótese alguma, tomar água e muito menos me alimentar. Então eu lembro da minha boca muito ressecada, muita sede e muita fome, apesar de estar me alimentando de forma nasoenteral, né? E, enfim, tava com aquele colar cervical também. Vai estar aparecendo algumas fotos para vocês aí, tá bom, gente? Tava com aquele colar cervical que só de lembrar hoje em dia eu tenho pavor. Eu acho que uma das piores coisas, assim, da minha experiência de estar em uma UTI é estar com aquele colar cervical. Eu lembro quando eu tirei aquele colar cervical, para mim foi assim, libertador, porque eu não podia me mexer. Era, era horrível. Era verão, era janeiro, verão em Curitiba. Verão em Curitiba é aquele calor abafado, sabe? Parece que a gente está dentro de uma panela de pressão. Apesar de ser a capital mais fria do Brasil, no verão é uma panela de pressão. Então eu lembro de estar ali na UTI, toda entubada, com colar cervical e não podendo me mexer, tentando me mexer e não conseguindo, porque eu já estava impossibilitada de me mexer, eu já estava tetraplégica, né? E todos aqueles fisioterapeutas, todos aqueles técnicos de enfermagens e médicos em cima de mim a todo tempo. E foi nessa que eu acabei ficando 1 mês e 10 dias internada na UTI e por não sei se acredito que algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo possam ter algum tipo de contato contato com o sagrado, contato com Deus, contato com a religião, né? Mas eu lembro que na minha cabeça muitas fichas ainda estavam se caindo. A ficha de eu estar tetraplégica, a ficha de eu estar numa UTI, sabe? Eram muitas fichas que ainda não estavam caindo direito, sabe? Foi um processo enorme para que todas as fichas elas precisassem cair para eu entender que eu tinha para eu entender o que eu tinha me tornado, né, gente? Voltando, né, e nessa de eu estar na UTI, como eu estava desorientada, eu lembro, eu sei lá, na minha cabeça nem se passava que eu estava numa UTI. Na minha cabeça, na minha cabeça não se passava nem que eu estava num hospital. Na minha cabeça se passava que eu estava numa UPA e que eu ia ficar uma semaninha ali e que eu ia embora, sabe? Que eu ia embora para o meu apartamento, para minha casinha, né? Na minha cabeça, eu não conseguia ainda enxergar
e ter a dimensão do estrago que foi feito na minha vida e na vida da minha família, né? Então, eu tive uma experiência paranormal quando eu pensei comigo mesma que eu ia ficar só uma semana ali na UPA, né? No hospital, e depois eu ia embora. E nessa de pensar isso, né? Só pelo fato de pensar isso, algo veio no meu ouvido e falou: não, você vai ficar um mês aqui. E dito e feito, gente, eu fiquei um mês um mês e 10 dias na UTI. E nisso, né, acabou vindo uma voz no meu ouvido e disse que eu ia ficar um mês na UTI. E esse um mês, gente, foi horrível, foi péssimo, foi muito complicado ainda, muito complexo ainda, apesar de já ter passado quase 4 anos que isso aconteceu. É muito complexo expressar para vocês em palavras, colocar em palavras para vocês o meu sentimento de estar entubada numa UTI, né? Eu lembro que eu fiquei pele e osso, gente. Como eu falei anteriormente para vocês, vai estar passando fotos minhas aí de momentos quando eu estava na UTI, né? Então, uma das minhas primeiras experiências paranormais foi essa, né? Que veio uma voz no meu ouvido dizendo que eu ia ficar um mês ali na UTI. E a outra experiência paranormal que eu tive, que eu interpretei como a morte se apresentando para mim, o que aconteceu? Eu, eu vi uma mulher branca, ela tinha os cabelos grisalhos e ela vestia roupas ali do final do século XIX para o início do século XX. Ela estava com um casaco de pele branco e um colar de vários colares assim de pérolas, assim, uma camada assim de colares de pérolas. Ela é uma mulher assim muito rica. E eu lembro de ter ficado extremamente deslumbrada com aquela mulher. E eu tentava esticar a minha mão para tocar ela. Eu queria tocar, eu queria encostar nessa mulher. E toda vez que eu tentava esticar a minha mão, né? Esticar a minha mão, eu digo na minha mente, né? Porque eu já estava em situação de tetraplegia, não tinha como eu esticar as minhas mãos, né? Mas eu digo na questão de, na minha mente, eu estava esticando a minha mão porque eu queria tocar naquela mulher. E nisso de querer tocar nessa mulher, ela se afastava de mim. E conforme eu tentava me aproximar dela, ela se afastava de mim. E depois de muito tempo foi aí que eu consegui interpretar que foi a morte se mostrando para mim ali no leito, ali na UTI. Eu também tive outro outra experiência paranormal, né? Eu vi a minha avó Neninha, que faleceu no ano de 2001. Eu era muito apegada à minha avó. Minha avó era evangélica, de uma igreja extremamente conservadora, mas a minha avó, ela era tudo para mim. Eu sinto muita falta da minha avó. Eu era extremamente apegada à minha avó, sabe? Era um elo, era um laço
que parecia de vidas passadas, e realmente, de fato, depois eu acabei descobrindo que tem uma relação ali de vidas passadas, né? Enfim, a minha tataravó, ela foi uma mulher que ela era parteira, curandeira e benzedeira, né? A minha tataravó, que era a avó da minha avó, que morreu, né? Que faleceu em 2001. Então tem toda essa ligação, tem todo esse elo espiritual, né? E, bom, gente, agora eu gostaria de falar para vocês uma parte que não, até, na verdade, até agora eu acredito que não teve nenhuma parte que foi tão legal assim de contar. Mas, enfim, a gente precisa falar sobre o tratamento de pessoas trans dentro do sistema de saúde, seja ele particular ou seja ele público. Muitas pessoas, muitos profissionais da saúde, eles não estão aptos a lidar com o corpo trans, não estão aptos a lidar com pessoas trans. Eles não conseguem entender o que é disforia de gênero. Houve um dia, eu ainda estava na UTI, que teve duas técnicas de enfermagem que elas foram me dar banho no leito, né, gente? Uma dessas técnicas de enfermagem que estava me dando banho disse para outra: eu odeio dar banho em homens, porque homens ficam com aquele negocinho lá de pé, né? Eu lembro dessas duas técnicas de enfermagens, como eu falei anteriormente para vocês. Infelizmente, na área da saúde, muitas pessoas, não querendo generalizar, é claro, muitas pessoas elas não estão aptas a lidar com o corpo trans. E foi aí que veio a minha primeira transfobia, que eu não pude me proteger, né? Porque eu estava com uma traqueostomia e devido a essa traqueostomia, a minha voz ela não saía. Então, eu lembro da enfermeira dizer, a técnica de enfermagem, dizer que não gostava de dar banho em homens porque o falo, né, subia. E eu lembro que aquilo me atravessou de uma maneira tão brutal que hoje em dia eu consigo falar de boa sobre esse assunto. Mas antigamente era uma coisa que me pegava muito, porque eu sou uma mulher trans que tem o sonho de fazer a redesignação sexual. Então, a partir do momento que ela me falou que ela não gosta de dar banho em pessoas que têm falo, não necessariamente com essas palavras, né? Uma palavra, ela falou com outras palavras, né? Aquilo me atravessou de um jeito extremamente violento, né? E essa foi uma das primeiras transfobias, assim, que eu passei estando ali no leito da UTI, né? Voltando para a parte da questão de como as pessoas que trabalham na... as pessoas que trabalham na área da saúde, infelizmente a maioria delas, não generalizando, é lógico, é claro, é óbvio, não sabem lidar com pessoas trans. Quando eu saí da UTI e eu fui pro quarto, gente, inclusive tem fotos que eu vou estar deixando passando aqui, o editor vai estar deixando passar aqui, que eu tô saindo da UTI, né, indo pra enfermaria. Quando eu fui pra enfermaria, um, um chefe do período da noite, o chefe da enfermagem ali, ele me pegou para Cristo, gente. Ele me pegou para Cristo de um jeito que ele, olha,
Olha, para ser bem franca e sincera para vocês, se eu não estivesse no, é, em situação de tetraplegia, com certeza eu teria pulado em cima dele, porque eu já retifiquei eu retifiquei os meus documentos em 2019, né? E o acidente, como eu falei anteriormente, aconteceu em 2021. Ou seja, todos os meus documentos já estavam no feminino, né? E na parede tinha um papel com o meu nome escrito, Luanda da Cruz. Só que esse enfermeiro-chefe, todo o plantão dele, toda noite que ele estava ali, ele fazia, quando ele ia me visitar, ele fazia questão de me tratar com pronomes masculinos. E aquilo me desestabilizava de uma forma muito forte. Eu me debatia em cima da cama de raiva e de ódio, né? E eu lembro de uma fatídica noite que a minha mãe ela estava muito cansada e daí a minha amiga Eva, né? Ela se ofereceu para passar a noite comigo, né? E calhou de que esse chefe de enfermagem, ele estava lá no plantão trabalhando. E ele foi até o quarto e ele novamente me tratou do masculino. Quando ele me tratou no masculino, a minha amiga maravilhosa, Eva, foi lá e me defendeu com unhas e dentes. Ela falou, meu amor, não é ele, é ela. Você não tá vendo o que tem ali na parede? Escrito, Luanda da Cruz. Ela é uma mulher trans. Por favor, vamos respeitar o pronome de pessoas trans. E foi aí que eu me senti protegida, né? Acolhida, né, gente? E nunca vou esquecer disso, né? Jamais vou esquecer dessa cena. E depois, né, e enfim, nessas indas e vindas, né, gente, eu tive diversos problemas, né? É, lembra quando eu falei anteriormente para vocês que eu levei 3 tiros? Um deles eu engoli, né? Eu acabei engolindo a bala. Nessa de engolir a bala, eu acho que atingiu alguma coisa aqui na minha laringe, na minha faringe, não sei bem ao certo, que até hoje o buraco que fizeram para ser colocado a traqueostomia, ele não foi fechado por completo. Então, ou seja, eu preciso usar um tampão, né? Eu preciso usar um curativo aqui no meu pescoço. Agora, no momento da gravação desse vídeo, vocês não vão ver porque eu tô de choker, né, gente? Mas, até hoje em dia, não fechou 100% é, o buraquinho, né? Essa ferida, esse orifício, né, que ficou da minha traqueostomia. E eu acredito que ele não tenha fechado, porque como eu falei anteriormente para vocês, eu fui alvejada 3 vezes, né, gente? Uma foi no ombro, uma foi na medula e a outra foi no meu queixo. E eu não sei porque cargas d'água, uma dessas balas, ela ficou alojada entre o meu tórax, o pulmão e o coração, né? É aí que vem a tristeza, quando eu falo disso, né? Porque eu sempre tive o sonho de ter uma prótese de silicone, né? Calhou que nunca se fechou esse buraquinho no meu pescoço. Inclusive, eu digo que o dia que fechar, eu queria muito tatuar
no meu pescoço a frase Never Forget, significa nunca se esqueça, nessa região aqui do meu pescoço, né? Porque eu tava com um cropped, que era um dos meus favoritos, né? No dia que aconteceu isso tudo comigo, que no cropped tava escrito Never Forget. Então, se algum dia calhar de vir, que eu acredito que, sei lá, gente, já passou tanto tempo, já vai fazer 4 anos isso, e não fechou totalmente ainda. Eu preciso usar um tampão para mim poder, a minha voz sair, né? E muitas das vezes a minha voz ainda sai rouca. Então, eu creio que, sei lá, talvez ele não venha se fechar. Só se eu tiver uma fisioterapia intensiva, né? Uma fisioterapia diária, né? Que daí é um outro capítulo da minha vida que eu vou contar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Só para finalizar essa parte aqui do período de quando eu estava na enfermaria, gente, lembrando que foi no ano de 2021, a Covid estava no seu auge, né, gente? E quando eu fui para enfermaria, eu acabei tendo uma pneumonia. Pneumonia, né, mãe? Eu acabei tendo uma pneumonia, acabei começando a escarrar sangue, imunidade extremamente baixa. Eu lembro que eu tinha uma febre que ela vinha de dentro para fora, então eu sempre tinha que estar. Eu não conseguia ficar com nenhum tipo de vestimenta, eu sempre estava com pouquíssimas vestimentas, porque o calor era tanto e eu também não tinha nenhum ventilador ali para mim poder me refrescar, né, gente? Então, o calor era tanto que eu tinha que ficar quase nu ali, né? Então, passando nessa parte da enfermaria, onde eu estava, que foi no Hospital do Trabalhador, o Hospital do Trabalhador ele era um hospital para situações de trauma, né, mãe? Situações assim de traumas, de acidentes. E daí, quando eu estava ali já um pouquinho melhor, né, eu fui transferida para um hospital em Curitiba também, que se chama Oswaldo Cruz. Nesse hospital, continuei fazendo a fisioterapia e comecei a fazer terapia ocupacional. Apesar de a minha estadia no Hospital Oswaldo Cruz, ela foi muito breve. Total dos 2 hospitais que a gente ficou, deu quase 3 meses. Deu quase 3 meses. Eles tiveram que me colocar numa sala reservada. Eu não sei o porquê, mas não era por Covid. Porque eu não peguei, por incrível que pareça, gente, eu não peguei Covid. A minha imunidade estava no pé, eu estava ali extremamente debilitada e eu não peguei Covid. Eu só tive mesmo a pneumonia, que eu ficava escarrando sangue, e a imunidade extremamente baixa, né, gente? Como eu tinha dito para vocês anteriormente, eu tive terapia ocupacional. E apesar de ela ter sido muito breve, ter sido muito curta, ela de fato, ela foi muito rica para mim, né? Porque eu lembro que a terapeuta ocupacional, ela colocava muito música para mim escutar, ela colocava meu Nirvana, eu sou muito fã de Nirvana, para mim escutar, ela colocava Erykah Badu, Lauryn Hill, que eu também sou extremamente viciada. Eu cresci ouvindo música, né, gente? Eu amo música, né? Eu cresci numa igreja evangélica, né? Que é movida à música, né? Então eu cresci cantando, eu aprendi a música, apesar de não ter ido até o final para saber ler uma partitura, mas eu tive um período da minha do final da minha infância, por início da minha adolescência, que eu
apre- aprendi na igreja, tentei, né, na verdade, a aprender a partitura, né? Mas era uma coisa que não me interessava porque, né, eu não queria tocar nenhum tipo de instrumento. O que na verdade eu queria era cantar, que foi uma coisa que eu fui descobrir muitos anos depois, né? E enfim, depois que eu saí lá da zona de restrição, né, mãe? Se chama assim? Zona de restrição. Gente, a minha mãe, ela não aparece porque ela tem vergonha, tá, gente? Mas uma hora no meu canal do YouTube, talvez vocês vejam ela. Quando ela vai aparecer quando ela quiser, no tempo dela. Não vou puxar, não vou querer ficar aqui forçando a barra, né? Mas enfim, vamos lá, gente, porque tem muita história ainda para contar. Enquanto eu estava internada entre a UTI e na enfermaria, gente, minha mãe, ela fez entrevistas na televisão, né, para canais de televisão. Minha mãe fez o delegado e uma das minhas amigas, a Ayo, eles se movimentaram entre eles para fazerem uma vaquinha, porque eles sabiam que ali era só o começo de uma trajetória muito árdua que eu ia passar na minha vida, né? Porque tudo ia mudar e de fato, realmente, muita coisa mudou. Pelo fato de eu ter me tornado uma pessoa PCD, né, gente, eu precisava de acessibilidade e na casa da minha mãe não tinha acessibilidade, então foi necessário que fossem construído rampas, foi necessário que fosse comprado é, a, a cadeira de rodas própria para a pessoa que é tetraplégica, tanto a de banho quanto a normal. Né? Eu tenho, graças à vaquinha que a galera fez naquela época, né? Eu lembro que aquela vaquinha, meu Deus, muita gente mandou mensagem para minha mãe e mandou mensagem para mim nas redes sociais. Naquela época, pessoas que eu nem conhecia, sabe, gente? Foi tão grande assim, foi uma coisa tão grande que eu não imaginei assim que pudesse ter tido a proporção que teve, sabe? A rede de apoio, ela foi imensa. Minha mãe conseguiu ter contato com diversas ONGs LGBTs. Por intermédio dessas ONGs, eu consegui que uma pessoa lá do estado do Rio de Janeiro me doasse um leito, né, que é esse aqui, eu tô aqui deitadinha, para conseguir também, não sei se foi comprado, se foi doado, um colchão pneumático, eu acho que é assim que se fala, né, porque o colchão pneumático ele é fundamental para que pessoas como eu que vivem acamadas não tenham escaras pelo corpo, né? E eu tive a fase das minhas escaras, né, gente? Que inclusive tive escaras que foram extremamente profundas e tive escaras que chegaram a aparecer o meu osso, né? E assim, a ponto de chegar, tipo, enfermeira e médico falar que eu deveria fazer um enxerto naquela escara de tão profunda que ela estava, né? Mas a minha mãe, como uma excelente enfermeira, ela conseguiu dar a volta nessas escaras. Talvez na edição eu não vou estar podendo colocar isso, porque são imagens muito fortes, de feridas muito, muito tensas, assim, né, gente? Quando eu tava parando ali pra meio que tentar fazer um roteiro na minha mente, eu comecei a olhar
pra foto daquelas escadas e eu falei, e eu senti assim, sabe? Quanto foi barra tudo aquilo, né, gente? E daí, gente, eu lembro que daí conseguimos uma ambulância, aí viemos para Santa Catarina, né? Quando viemos para Santa Catarina, como eu tinha falado anteriormente para vocês, eu não tinha estrutura, a casa da minha mãe não tinha estrutura alguma para uma pessoa PCD, então foi necessário que, que fosse feito rampas, entre outras coisas, né? Cadeira, cadeira, um assento de silicone para mim poder sentar na cadeira, de rodas, puxão pneumático, é, enfim. E eu voltei para Santa Catarina ainda me alimentando por sonda, né? Só que eu já não estava mais me alimentando por sonda nasoenteral, que é aquela sonda que é introduzida no nariz, né? Porque houve um momento que eu comecei a me afogar com a sonda nasoenteral. Aí eu tive que fazer mini cirurgia ali próximo do meu umbigo para mim poder começar a me alimentar. Eles fizeram tipo uma espécie de sonda, né? Se chama gastro, né? E foi introduzido um cano ali e eu me alimentava ali, eu me alimentava por aquele cano aquele cano ia direto parar no meu estômago, né, gente? Foi isso, gente. Aí quando eu voltei para Tubarão, né, que é minha cidade natal, eu lembro que eu fiquei nessa de ir e vir para o hospital por causa de infecção urinária e por causa que o meu pulmão estava extremamente fraco, né? Então, volta e meia, eu tinha que estar ali junto com uma bombinha, entre aspas, né, gente? Um oxigênio ali, né? Porque o meu pulmão estava extremamente enfraquecido. Não que ele não esteja hoje em dia, ele ainda está, né? E eu preciso de fisioterapia para manter ele fortinho, né? Mas volta e meia era casa, hospital, casa, hospital, né? E numa dessas, a minha mãe ela tinha contratado uma equipe de pedreiros, né? Porque a minha mãe ela queria fazer toda a questão da acessibilidade aqui em casa e ela queria fazer um puxadinho para criar o banheiro, né? E nessas de indas e vindas do hospital, supostamente essas pessoas elas se aproveitaram disso para fazer muitas coisas de qualquer jeito. Então acabou que o meu banheiro ele se tornou inutilizável porque um dos primeiros problemas o caimento, não tem caimento no ralo. Então o que acontece, gente? Eu não consigo tomar banho no chuveiro, né? Porque o que acontece? Se é ligado o chuveiro, a água ela vem toda aqui pro quarto. Se torna um caos aqui, né? Eu tomei uma vez só banho de chuveiro, tá, gente? Porque nessa única vez, nesses 4 anos, foi caótico, gente. Teve que colocar cobertor no chão, teve que colocar almofada, teve que colocar fronha, porque o quarto virou uma piscina, né? E essas pessoas que fizeram esse puxadinho, né, gente, e toda a questão da acessibilidade, elas simplesmente sumiram, desapareceram, né? E a gente tentava entrar em contato com essas pessoas, mas sumiram no mapa, né? Então acabou que o banheiro acabou ficando desse jeito, né? Porque o dinheiro da vaquinha ela não foi, ela só deu pra mim
comprar a cadeira de rodas, a de banho quanto a normal, para mim poder andar, né? O puxadinho do banheiro, gente, também. Fora que a minha mãe, ela teve que tirar parte de um dinheiro que ela tinha para poder juntar com o da vaquinha para fazer todas essas questões. E daí o que aconteceu, gente? O segundo problema que teve no banheiro foi que a calha, eu não sei como que eles fizeram a calha ali, que toda vez que dá uma tempestade, o banheiro vira uma cachoeira. Graças a vocês, minhas musas, o banheiro já está em processo de reforma. O banheiro ele se torna uma cachoeira. A porta ela já está estufada como é que fala, mãe? Não, a porta não estragou, né? Estragou a porta. Estragou a porta por causa da água, né? A madeira acabou estufando, né? A gente não pagou barato, né? A gente, esse banheiro. A gente pagou 15 mil reais que o cara pediu. A gente deu um em cima do outro. Foi pago, como minha mãe disse, foi pago 15 mil reais para fazer esse banheiro, como eu tinha dito anteriormente. Foi um pacote, né? E ele supostamente ele se aproveitou dessa idas e vindas minhas do hospital, né? Pra fazer as coisas, tipo, supostamente de qualquer jeito. E se sumiu no mundo, né, gente? E daí. Daí vocês talvez possam estar se perguntando: vocês tentaram entrar com um processo contra essa pessoa? Assim, tentamos, mãe, não lembro. Não, a gente só pediu, né, pra eles virem arrumar e eles E falaram eles- que vinham, mas não. e eles E é uma sumiram. construtora, tá? É uma Não foi construtora. um pedreiro que a gente contratou. E acabou que minha mãe não quis se incomodar e não moveu um processo contra essa construtora, né, gente? Mas assim, esse puxadinho do banheiro, simplesmente ele virou um depósito para armazenar minhas fraldas. O que mais, mãe? As cadeiras de roda. As cadeiras de roda, dentre outras coisas, gente. Eu não utilizo o banheiro porque simplesmente ele não tem serventia alguma. Ele não tem o caimento, ele não tem o caimento do ralo. Não tem, né? A água não vai até o ralo, a água vem pro quarto, né? E quando chove, dá uma tempestade, ali vira uma cachoeira. Então, tipo, as paredes estão assim, a embolorada que fala, Não, porque eu limpo direto, né? Agora eu tô embolorada, mas eu limpo, né? mas elas estão esse tipo estufadas. Estufada. Tipo, elas estão tipo estufadas, sabe, gente? Então, teve diversos fatores negativos nessa questão, né, gente? Agora eu preciso pular para um ano depois. Eu preciso pular para janeiro de 2022. A gente pensa assim, ó, a gente tá na praia, né? A gente toma um caldo. Quando a gente acha que não vai vir um caldo pior do que esse, sempre vem um caldo pior. No ano seguinte, no ano de 2022, bem ali no iníciozinho do ano de 2022, eu comecei a ter sintomas de falta de vista. Eu comecei a me queixar para minha mãe que eu estava tendo que forçar a minha vista para conseguir ler as coisas que estavam na televisão. E nessas queixas, eu comecei a ter um certo tipo de enxaqueca. Era uma pontada extremamente forte que dava na minha cabeça. Que, gente, isso foi se evoluindo até que um dia eu acordei e eu não estava enxergando absolutamente nada. E nesse meio tempo, meu irmão estava em Florianópolis, ele estava na faculdade e
tava somente eu e minha mãe aqui e eu não enxergava mais nada. Eu falei, mãe, eu só vejo o vulto, eu não vejo mais nada. E aquela dor de cabeça continuando, uma dor de cabeça terrível. Parecia que estavam enfiando 50 mil agulhas na minha cabeça e cada vez se intensificando mais. E a minha saúde mental se retorcendo, se remoendo, se destruindo, se dilacerando, porque eu pensava, poxa vida, eu já tô aqui tetraplégica, agora eu vou ficar cega. E foi a partir daí que a minha. Eu não fui mais a mesma. Aí acabamos indo para o hospital. Não, minto. Não fomos para o hospital. Primeiro a gente foi na clínica do Dr. Otto, que ele é um oftalmologista. E daí ele foi lá e ele fez todos os exames, né? Para ver o que estava se acontecendo, porque eu estava com aquele sintoma de cegueira. E ele disse que a minha vista estava perfeita, a minha vista ela não tinha problema algum, né? E daí ele percebeu que atrás da minha retina, atrás dos meus olhos, ali no cérebro, tinha uma espécie de nuvem escura, uma nuvem preta. E ele falou que supostamente poderia ser um AVC, supostamente poderia estar tendo um AVC. E ele falou assim, ó, sai aqui da clínica, corre para o hospital, porque talvez a Luanda está tendo um AVC. Foi aí que a minha mãe pegamos a ambulância, corremos para o hospital e, de fato, eu tive um AVC isquêmico, né, que me causou sequelas na minha vista. Foi extremamente difícil para mim. Eu fiquei cerca de 15 dias a 20 dias sem enxergar nada, nada, simplesmente nada. E foi aí que a minha depressão ela começou a se intensificar cada vez mais. E eu lembro que daí depois desses 15 a 20 dias eu peguei e voltei para casa. A minha visão ela já estava começando a voltar aos pouquinhos, assim. E, gente, o que sabe, o que mais foi engraçado é que eu entrei com AVC no hospital e eu saí com Covid-19. Eu peguei no quarto, né? Eu tava num quarto junto com outras mulheres. Uma dessas mulheres estava tossindo e espirrando e acabou me passando Covid-19. E quando eu cheguei em casa, quando eu tive alta, né, desse AVC, e eu cheguei em casa, as meninas do postinho vieram até aqui, daí elas perguntaram se eu não queria fazer o teste da Covid. Eu falei, quero. Fui fazer o teste da Covid, pumba, positivo. Eu falei, poxa vida, a musa sai cambaleada de um AVC e pega uma Covid, é a própria Maria Meningite. Não tem explicação. Eu brinco que eu sou a Maria Meningite, gente. Porque o que vocês não esperam é que nesse mesmo ano de 2022, bem no meio ali de 2022, ali para julho, agosto, eu tive uma hemorragia extremamente grave que eu achei que dali eu não passaria. Eu achei que dali eu estaria lá, linda e bela, com o sagrado. Mas eu comecei a ter uma espécie de furúnculo ali na região da minha pelve. E a minha uretra, né, meu canal urinário, ele começou a obstruir.
E devido a essa obstrução, né, o corpo, muito inteligente como ele fez com que se criasse um furúnculo ali na região da minha pelve, para que o meu xixi saísse por ali. E o meu xixi começou a sair por ali, né? Aí tivemos que passar por um urologista, né? Aí, mais uma vez, fui para o hospital. Aí eu lembro que ele fez um procedimento que se chama cisto, isso. E eu acredito que meses, não meses depois, mas algumas semanas depois, eu tive essa hemorragia. E por incrível que pareça, eu tive uma experiência sobrenatural novamente. E eu lembro que foi num domingo à noite, eu tava dormindo e uma voz veio no meu ouvido e falou assim, ó, você vai morrer. E eu já cascuda, né, de tudo que eu já tinha passado, né, gente, falei assim, então tá bom, só prepara o look pra mim, porque dinheiro eu não tenho pra comprar um, né? E daí, gente, pomba, segunda-feira, comecei a ter hemorragia e sangue, todo sangue por todo lado. Lavou o meu leito, se lavou em sangue. Aí voltei pro hospital, fiquei internada lá, tive que tomar 4 bolsas de sangue e fiquei internada também lá por volta de uns 20 dias. Aí, né, foi como eu tinha dito anteriormente, foi colocado uma cisto em mim, né, que é uma espécie de sonda, ela é penetrada, né, gente, até a minha bexiga. E daí eu faço xixi por essa sonda, né? E eu tenho a minha bolsinha que eu brinco, que é a minha bolsinha de grife, porque como toda uma boa blogueira, tem que ter uma bolsinha de grife. E eu brinco que a minha bolsinha de xixi é a minha bolsinha de grife, né? Gente, são coisas muito pesadas que eu estou contando para vocês, mas assim, muitas das vezes eu tento levar na leveza para não enlouquecer, porque eu passei por muitas coisas que eu não sei como eu não cheguei a enlouquecer ainda. Ou talvez eu já enlouqueci. Eu não tenho certeza absoluta. Eu não tenho certeza absoluta sobre nada. A minha cabeça, ela é como um cubo mágico, totalmente, totalmente cagada, totalmente desconfigurada. E foi daí que começou a minha saga, né, gente? Eu coloquei a fila, como eu falei anteriormente para vocês, coloquei a minha cisto, né? Aí até hoje em dia eu faço xixi pela minha cisto. Aí tive que pagar um tempo depois, acho que foi um ano depois, aí já foi em 2023, eu tive que pagar um urologista particular para fazer um exame que não tinha pelo SUS aqui da minha cidade. Então tive que pagar ambulância particular, tive que pagar médico particular, sendo que, gente, eu vivo com um auxílio deficiência, né? Fora a pensão que minha mãe recebe do meu falecido pai e a aposentadoria da minha mãe, que não é 100%, porque devido ao acontecido do acidente lá em 2021,
ela não conseguiu se aposentar de forma 100%. Ela conseguiu se aposentar, se não me engano, só 80%. Então a gente, tipo, tirou da onde não tinha para fazer esse exame. Aí eu lembro que eu fiz, é, eu lembro que eu fiz um exame de urina, lembro que fiz um ultrassom para ver como tava meus rins e a minha bexiga, porque eu tava expelindo pedras. Eu tava expelindo pedras, inclusive, se eu encontrar aí nos meus arquivos, eu vou deixar uma foto de uma das pedras que eu expeli, que foi uma pedra enorme, gente. Eu tava expelindo pedras e quando eu cheguei na consulta, gente, nem na minha bexiga e nem nos meus rins não tinha pedras. Tipo, eu fiquei Nazaré confusa. Eu fiquei tipo assim, como assim? O que que tá acontecendo? Tipo, uma hora eu tô expelindo pedra e outra hora eu tô fazendo um exame, gastando aquilo que eu tenho, que não tenho, para o médico vir me dizer que eu não tenho pedras nem nos meus rins, nem na minha bexiga. Graças ao sagrado, eu não tive mais. Mas daí eu acabei perguntando para ele, para o médico, se havia a possibilidade de que fosse feita a cirurgia para desobstruir a minha uretra, para mim poder fazer xixi normalmente, né, gente? E ele disse que ainda não era o momento. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda continuo com a minha bolsinha de xixi, né? E eu tive alguns problemas no ano de 2024. Tive uma pequena hemorragia, tive que ir para o hospital, tive que fazer exame de sangue, tive que fazer exame de urina, eu tive que fazer o ultrassom e não deu nada no ultrassom, não deu nada no meu sangue também, não tinha nada alterado no meu sangue, e no meu xixi deu uma infecção urinária, que é muito comum, é muito normal para pessoas que vivem acamada, né, gente? Gente, agora eu preciso voltar lá para o início da minha transição, para a gente já começar a finalizar esse vídeo, que eu acredito que eu já tenha dito tudo o que eu tinha para dizer. Eu acho que não ficou faltando nada. Gente, essa pigarra que me tá é devido à traqueostomia que eu fiz, né? E ela não se fechou por completo. Então eu acabo, quando eu começo a falar demais, eu acabo ficando rouca e eu fico com a minha garganta ressecada, né? Então eu tenho que tomar água. Inclusive vou pedir para minha mãe me dar um pouquinho de água. Gente, eu preciso voltar um pouco pro passado. Eu preciso voltar lá para 2013, que foi quando eu tinha em volta de 18 anos, que foi quando eu saí da minha cidade natal e fui para Florianópolis, né? Com promessas de uma cafifa, que ela iria fazer o meu corpo. E, enfim, promessas falsas, que chegando lá, eu, eu me vi em situação de trabalho análogo à escravidão, né? Ela, ela abusou de mim de todas as formas possíveis, tanto psicologicamente quanto fisicamente, né? No dia da minha bombação, eu fui a única menina da casa que não financiou silicone com ela, o silicone industrial. E isso causou um ódio nela tão grande que
ela foi capaz de supostamente fazer uma maldade comigo. Quando ela chamou a bombadeira, né? A bombadeira chegou lá. Quando a bombadeira chegou lá, essa cafetina, ela me chamou num quarto do lado e falou bem assim, ó, ai, amiga, deixa que entrego o dinheiro pra fulana de tal. E eu, na inocência, né, entreguei o dinheiro na mão dessa cafifa, né? E provavelmente ela combinou com a bombadeira, né? Porque o combinado era que se fosse colocado 3 litros de silicone no meu corpo, 2 litros, 1 litro em cada quadril e meio litro em cada bunda. E no meio da bombação, a cafetina disse assim, ó, ai, deixa eu ajudar. E eu, muito ingênua, naquela época, falei, vai ajudar? Ela começou a fazer bolhas de ar dentro do copo com silicone. E como eu sou filha de uma técnica de enfermagem, eu já tinha meio que uma noção que aquilo ali não era muito certo ao se fazer. Porque quando você aplica uma injeção no corpo de alguém, não pode ter ar. Então, o que ela fez? Ela começou a fazer bolhas de ar dentro do copo do silicone. E daí a bombadeira começou a me bombar, me bombar, me bombar. E tá. Meu corpo ficou belíssimo, meu corpo ficou perfeito, né? Até começar os problemas. Até começar a rejeitar, até o meu corpo, né? Começar a rejeitar o silicone, que foi eu acho que foi aí que a minha depressão começou. Isso lá em 2013. A minha depressão, ela começou aí. O meu quadril começou a criar furúnculos e mondrongos. Eu lembro de uma sensação de uma queimadura muito grande e muito intensa no meu corpo. Eu lembro que começou uma espinha bem pequenininha e nesse dia eu estava na rua trabalhando e daí eu peguei e fui fazer uma lala. Fui fazer uma lala e daí eu tive que me abaixar, né? Me agachar. Nessa que eu me agachei para fazer a lala, a espinha estourou. E nessa da espinha estourar, o silicone começou a sair. Mas eu me dei confiança, né? Tava ali feliz e contente, muito de tela, com o meu corpo. Continuei trabalhando. Só que eu não imaginava que dias depois o babado ia ficar pior ainda. Começou a crescer tomates e mondrongos pelo meu quadril. E eu fui obrigada a ter que ir para o hospital. E eu lembro que eu fui para o hospital universitário lá de Florianópolis. E daí eles tiveram que drenar o silicone do meu quadril. Eu nunca senti tanta dor naquele dia. Dor e sermão, né, gente? Porque ao mesmo tempo que eu tava sentindo dor, a médica, ou a enfermeira, não me lembro agora, tava me dando vários sermões. Viu? Quer colocar esse tipo de coisa no teu corpo? É isso que acontece. Agora aguenta as circunstâncias. Então, eu venho aqui por meio de a minha experiência, né? Falar para vocês, meninas trans mais jovens, né? Que estão começando a transição agora, ou que tenham pretensão de colocar silicone industrial no corpo. Gente, não coloquem essa bomba relógio no corpo, porque silicone é sorte. A gente acha que ele vai ficar ali bonitinho pelo resto da vida. Não é assim que funciona.
silicone industrial é uma bomba relógio no teu corpo. Ele deforma o seu corpo. Tanto é que o seu, apesar de eu ter drenado o silicone do meu quadril, eu ainda tenho resquício de silicone no meu corpo. Eu tenho silicone na minha bunda, porque na minha bunda não houve nada, não ocorreu nada, entendeu? Eu tenho silicone na minha bunda ainda. Eu tenho silicone na minha coxa, eu tenho uma placa de silicone na minha coxa, né? Graças a Deus, não desceu silicone por meu pé. E a única coisa que eu lembro é que a Cafifa, ela fazia de tudo pra me expulsar da casa dela, porque ela via que cada dia que passava, a situação piorava. A situação piorava mais, e eu lembro que eu gastando rios e rios e rios de dinheiro com medicamento por causa do silicone, treinando, e ela foi muito perversa comigo. Eu lembro que ela... Lembro que uma vez ela me obrigou a ir pra rua, eu toda enfaixada, né? E eu lembro que eu fui atender um cliente, e quando a gente chegou no quarto, e eu peguei e eu fiquei meio que de joelhos na cama, o silicone, ele começou a escorrer junto com aquela gosma, aquela coisa, aquela coisa que vem junto com o teu corpo, que o teu corpo vai expulsando, sabe, gente? E eu lembro da cara de nojo do cliente, eu lembro do cliente jogando o dinheiro em cima da cama e indo embora. Eu também lembro que a primeira vez que eu tentei levantar da cama, eu tive um teto preto, quase desmaiei, né? Eu levantei da cama, eu acho que depois de 3 ou 4 dias, e daí essa cafetina, ela foi tão perversa, né? Supostamente tão perversa comigo, e teve um dia que ela falou assim: ai, amiga, vamos dar um close comigo, vamos na padaria. E ela pegou, e a gente morava numa rua que era uma subida. E daí ela pegou e falou assim: ai, amiga, vamos lá na padaria, dar um close, mostrar essa curva do S. E eu peguei e falei: ai, vamos dar uma voltinha, né? Vamos ver os bofs e tal. Eu peguei e fui com ela. E eu lembro que quando a gente estava voltando para casa, que a gente estava subindo o morro, eu lembro que eu comecei a perceber que o silicone, ele estava descendo para minhas coxas. E daí eu peguei e falei: Ciclana, eu acho que o meu silicone tá descendo para minhas coxas. Aí ela se apavorou e falou: vamos correr para casa e vamos colocar de pé para cima para esse silicone não descer, né? E foi aí que começou a tudo desandar, e o corpo da gatinha ficou com suas marcas, né, gente? Eu lembro até que quando eu fui para HU, né, para poder tirar esse silicone do meu quadril, eu até pensei em transicionar, porque eu achei que eu não era travesti o suficiente, eu não era uma mulher trans o suficiente, que aquilo que estava acontecendo comigo era porque eu não era uma mulher trans de verdade, sabe? Porque no meio trans é muito dito, existe uma regra muito idiota que para você ser trans, você precisa ter silicone industrial. E não é bem assim. A gente sabe que hoje em dia não é bem assim as coisas, sabe? Eu fui muito pela cabeça das mais antigas, né? Era muito nova, era muito jovem, do interior, com muitos sonhos.
E foi dali que a minha depressão, ela começou. Só que ela começou de uma forma muito sutil. E daí ela foi começando a crescer, conforme os anos foram se passando. E daí a minha depressão, ela se agravou de vez quando eu tive o AVC e fiquei cega. Ali eu despiroquei total. Ali eu falei, minha cabeça não é mais a mesma, eu não sou mais a mesma pessoa. É muito louco, porque a hemorragia, ela não me abalou tanto quanto o AVC, que me deixou cega. O AVC, ele foi uma porrada a porrada foi tão mais forte, foi tão mais impactante, que a hemorragia, para mim, eu já estava conformada, sabe? Depois do AVC, eu já pensava comigo que o que viesse, já para mim já não era mais nada. Tanto é que eu brinco que eu sou a Maria Meningite, porque existe uma música que se chama Zé Meningite, que o grupo Revelação, um grupo de pagode, canta Zé Meningite, já teve bronquite, leptospirose, cranco, sarampo, catapora, varíola, cachumba e gastrite. E eu brinco que eu sou a Maria Meningite, porque eu já tive diversos problemas ao decorrer desses anos, né? Então, gente, não ponham silicone industrial no corpo de vocês, não vão pela cabeça das pessoas, vão pelo coração de vocês. E eu também gostaria muito de, para estar finalizando esse vídeo, eu acredito que eu já falei tudo que eu tinha para falar. A minha vida, ela foi e ela é muito intensa, né? É muito. É, é difícil. É difícil você saber que talvez você ficará o resto da sua vida em cima de uma cama com uma bala alojada entre o tórax, o pulmão e o coração, e você não poder ter o sonho de você colocar uma prótese de silicone, de você não poder fazer uma feminilização facial. Isso que eu tô falando talvez possa ser tão superficial, mas pra Luanda, lá de 2013, que era cheia de sonhos, e isso era muito importante. E hoje, pra mim, eu não sei se eu já tô conformada ou se... Eu não sei. Francamente, eu não sei. Faz cerca de um ano que eu não tenho tratamento psicológico, porque vocês sabem, né, gente, como que é o SUS. A demanda de paciente é muito grande para pouco funcionário, né? Então, eu tive pouquíssimos atendimentos com psicólogos e fisioterapeuta. Então, gente, nesses 4 anos, eu fiz poucas sessões por causa da demanda também, né? A logística do SUS. Eu não tenho condições de
pagar um plano de saúde, que é o meu sonho, né? Pagar um plano de saúde, ter um convênio. É por isso que eu tô na internet aqui, tentando monetizar com os vídeos, né? A gente tenta sempre se fazer de forte, mas é muito difícil com tantas coisas que a gente passa. E eu tô aqui, talvez firme e forte, ou talvez nem tão firme e forte assim, mas aqui, tentando fazer a minha vida e a vida da minha família mudar, sabe? Porque aquelas pessoas destruíram a minha vida e eu só queria ter a oportunidade de reconstruir a vida da minha mãe e do meu irmão e da minha família, gente. Eu não tenho condições de pagar uma cuidadora. Às vezes a minha mãe tem que tirar da onde não tem para pagar uma cuidadora, porque muitas das vezes ela tem que ir para algum lugar e ela tem que me deixar com alguém aqui, quando não é com uma tia minha. Às vezes toda semana vem a minha tia aqui, que se chama Neibel. Ela vem nos sábados e nos domingos, ajuda a minha mãe, né? A me dar banho e me trocar, enfim. E todo esse tempo que se passou, gente, eu me tornei uma pessoa extremamente amargurada, uma pessoa extremamente pessimista, uma pessoa extremamente, sabe, amargurada, é, grosseira. Às vezes eu sou muito grosseira com a minha mãe, com a minha família, sabe? Por causa dessas feridas que estão abertas no meu corpo. E eu sinto que talvez elas não queiram se fechar, né? E eu tô aqui na batalha para tentar monetizar, para mim tentar fazer uma fisioterapia de qualidade, porque as minhas articulações, tanto a minha mão, aqui, gente, eu consigo mexer só um pouquinho a minha mão, não sei se vocês conseguem perceber aqui, ó. Eu mexo aqui no lado esquerdo, consigo mexer um pouquinho só. Mas a minha mão, ela é totalmente atrofiada, e meus pés também é totalmente atrofiados. Eu vou mostrar, vai ter foto aí aparecendo para vocês. E eu só faço 20 sessões de fisioterapia por ano, por causa dessa demanda do SUS, né? Por causa dessa fila. E eu preciso urgentemente começar a monetizar, a ganhar dinheiro na internet para poder pagar um plano de saúde, porque eu tô cada vez piorando cada vez mais. E não é só na questão psicológica, mas é na questão do corpo também. O meu corpo, eu não consigo andar num carro normal, gente, por causa da bala que tá alojada no meu tórax, sabe? Se tentarem me colocar num carro normal, eu acabo desmaiando, sabe? Eu só consigo andar de ambulância. Então, o meu quarto acabou se virando uma bolha para mim, sabe? Eu não vejo o mundo lá fora. Acabei tendo diversos tipos de fobia social, pânico social, síndrome do pânico, ansiedade. Tomo diversos medicamentos para depressão, ansiedade. É muito difícil chegar para vocês aqui e falar: nossa, como eu sou uma pessoa feliz. É assim,
A felicidade ela é tão relativa, né, gente? Porque eu sou tão bem cuidada pela minha mãe, eu sou tão bem cuidada pela minha família, mas eu não. Aqui dentro tem um buraco tão grande. É que nem aquela música do João. Não é que eu não me sinta mal, eu só não sinto nada. Eu me tornei essa pessoa que eu não sinto mais nada. Eu tornei essa pessoa fria, amargurada. E eu queria tentar fazer uma psicoterapia para que isso melhorasse, sabe, gente? Então, assim, para finalizar o vídeo, gente, não queria terminar o vídeo. Ai, sim, chorando. Ainda bem que eu acho que não vou mais chorar, gente. Mas, eu queria muito pedir para vocês me seguirem nas minhas plataformas, nas minhas redes sociais, né? Eu me chamo Luanda da Cruz, mas meu alter ego é Boneca Cibernética. Sim, Boneca Cibernética por causa dos Mamonas Assassinas, né? Eu sou o tipo de, como eu acho que deu pra perceber que eu sou o tipo de pessoa que transforma o limão numa limonada, né? A gente tenta fazer isso pra lidar com a realidade da vida, né? Tentar transformar o limão numa limonada. Então, é isso, gente. As minhas plataformas digitais, eu vou deixar aqui embaixo. Meu Instagram, boneca.cibernética. Meu TikTok, boneca.cibernética. Minha página no Facebook, Boneca Cibernética. Meu canal no YouTube, boneca.cibernética. Tudo junto. E tenho também, estou no Threads, estou também no Blue Sky, estou no Twitter, Cyberdoll, né? É Cyber, D-O-1-L. Estou sempre nessas redes sociais, tentando arrancar um sorriso de vocês, apesar de por dentro eu estar me sentindo lixo, mas tô aqui sempre tentando arrancar um sorriso, uma alegria de vocês. E é isso, gente. Vou também tentar deixar um QR Code aqui com o Pix da minha mãe, porque é ela que cuida das minhas finanças. Se não for um QR Code, né? Será será o número da minha chave Pix. E quem puder me ajudar nessa questão para mim, para que eu possa poder pagar um plano de saúde, para que eu possa consertar o meu banheiro, para que eu possa tomar banho, que eu possa tomar banho no chuveiro, porque o banho de leito, o banho de leito, o banho de leite que a minha mãe dá, ele é excelente, mas nada se compara com um banho de chuveiro, né, gente? Então, quem quiser tá podendo ajudar, o QR Code ou a chave Pix vai estar aqui na tela para vocês, ou na descrição do vídeo. E eu gostaria muito de agradecer você, Lia, por esse espaço que você está me dando. É muito importante, porque já são 4 anos de muita luta, muita luta que não é fácil, gente. Não é fácil acordar, não é fácil. Eu digo que a melhor parte do meu dia é quando eu durmo, porque é muito difícil
ainda para mim é muito difícil lidar com a minha deficiência, sabe, gente? Então, eu preciso urgentemente tratar isso na terapia. Só que a gente sabe que a terapia do SUS, apesar, eu não tô aqui para falar mal do SUS. O SUS é um sistema de saúde excelente, mas infelizmente aqui na minha cidade ele não tem uma eficácia assim a ponto de eu ter uma, uma vida mais estabilizada, uma vida mais tranquila, que eu não precise me preocupar em tirar dinheiro não sei da onde para ter que pagar ambulância, muitas vezes ambulância particular, para ter que ir para o hospital, porque muitas das. Porque é, aqui na minha cidade, as ambulâncias públicas, não estou falando do SAMU, tá? Estou falando das ambulâncias públicas, que são que elas são, quem são responsáveis por elas é o governo de Tubarão. Elas só funcionam no horário de 1 hora da tarde, né, mãe? Acredito eu. Não, eles funcionam assim, ó. Se tu tem uma consulta particular, o SUS não fornece a ambulância. Isso. Se tu tiver uma consulta pelo SUS, aí sim, aí eles fornecem a ambulância. A gente vai lá e marca, daí a gente consegue. Isso. Mas se precisar ir num médico particular, que muitas vezes tu vai ter que tem que ir, muitas vezes a gente tem que pagar. Como eu contei para vocês da minha consulta por causa da minha hemorragia que eu contei para vocês, essa consulta ela foi particular, eu tive que pagar a ambulância, eu tive que pagar o médico, tive que pagar a clínica, tudo isso foi retirado do nosso bolso. Tem gente. medicações que o SUS também não dá, não tem, né? Exatamente. Pelo SUS. Tem muitas medicações do SUS também que tem mês que está disponível, tem mês que não está. Então, muitas das vezes a minha mãe tem que tirar do bolso dela porque o meu auxílio de deficiência não é o suficiente para cobrir tudo isso, né? Então, Pagar uma fisioterapia também é complicado, né? A gente espera pelo SUS, mas é assim, a gente entra na fila, né? A gente sabe que a comanda é grande, né? a demanda, né? A demanda é muito grande, mas a gente tem que esperar na fila. E a última vez agora demorou 1 ano. Exatamente. Demorou 1 ano. E é assim, ó, eles dão 10 sessão, atende, né? Dão 10 sessão, vem, faz as 10 sessão, depois a gente vai para a fila novamente e espera mais 1 ano. Daí, consequentemente, né, gente, foi isso que aconteceu com as minhas articulações, devido a pouca fisioterapia, as minhas articulações, elas ficaram desse jeito, Estão né? atrofiando, né? Se atrofiaram, né? Desse jeito, né? Estão atrofiando, né? Tanto é que eu coloco alívio cômico nos meus vídeos, quando eu mostro meus pés, quando eu mostro minhas mãos, porque eu não quero passar uma coisa pesada para vocês, porque a minha vida já é muito pesada, né, gente? Então, tipo, eu tento transformar o limão numa limonada para trazer leveza, né? E entretenimento para vocês. Mas, enfim, gente, eu acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar. Não queria ter chorado, porque não é do meu feitio chorar. Mas quando a gente começa a lembrar das coisas desde lá do comecinho, desde lá da Luanda, com 17, 18 anos, que saiu dessa casa de Natal cheia de sonhos, pega, gente. Pega, gente. Mas o sagrado sabe de tudo. E eu sei que tá na mão do sagrado tudo que vai acontecer, tudo que pode acontecer, gente. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito, muito, muito obrigada a quem chegou por aqui. Não esquece de deixar aquele like gostoso, delicioso e saboroso. E é nessa que eu vou. Valeu! Gente,
eu não poderia deixar de passar aqui para lembrar que, graças ao Dr. Kelsey, eu pude conhecer um aplicativo que se chama Eva Facial Mouse Pro, que é um aplicativo de acessibilidade, né? Ele é só para dispositivos Android, mas tem um vídeo no meu canal do YouTube falando sobre ele e recomendando outro aplicativo para dispositivos iOS. Gente, também agradecer ao meu amigo Fernando Fontana, que ele que gravou o meu primeiro vídeo que eu contando sobre o acidente que me fez me tornar uma pessoa tetraplégica. Agradecer a minha amiga Jéssica, que sempre está me socorrendo, sempre nos problemas mais hards, ela tá ali de mão com mão, não larga da minha mão. E agradecer meu primo Gabriel, que por muito tempo me ajudou nas questões das edições de vídeos e na questão de muitos conselhos também que ele me deu. Agradecer a Iô também, agradecer a Eva, a Nath, a Késia, ao Céu, meus amigos de Curitiba, e me perdoe se eu esqueci alguém. Agradecer a essa rede de apoio que eu tenho, né? Agradecer minha mãe, que me ajuda a gravar os vídeos, né? Então é isso, gente. Muito obrigada. Um beijo.